Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Fora do Baralho, edição extra para responder a perguntas que os ouvintes enviam para foradobaralho@observador.pt via WhatsApp para o 910024185, mensagem escrita ou áudio. Perguntas hoje sobre as presidenciais e as pensões. Luís Aguiar Conraria, cabe-te a ti esta tarefa. Olá. Olá, bom dia. Olha, vamos começar com a corrida a Belém, segunda volta. Este domingo é dia de voto antecipado, para quem precise ou queira simplesmente despachar já o assunto. Ana Nascimento enviou-nos um e-mail a dizer que é ouvinte regular do podcast, mesmo não concordando com algumas opiniões, mas que a pluralidade de pensamento é um pilar essencial da democracia. Escreve que anda genuinamente preocupada, ansiosa até com estas eleições. É apoiante de António José Seguro, não por filiação partidária ao PS, mas pela pessoa e pelo percurso de Seguro. Considera que ele é equilibrado, sério, que tem sentido de responsabilidade cívica e pública e tem também a maturidade política para representar Portugal ao mais alto nível. Quanto a André Ventura, este ouvinte considera que representa um perigo sério para a democracia e inquieta a valorização que é feita de André Ventura pelos comentadores em geral e também no Fora do Baralho, por quem reconhece mérito político ao líder do Chega, apenas, diz este ouvinte, pela capacidade de mobilizar, provocar ou convencer. E faz mesmo um pedido ao Fora do Baralho para parar com isto e ajudar a inverter os parâmetros de exigência. Percebes a crítica de Ana Nascimento? Acho que não. Ou pelo menos, quer dizer, percebo, mas não concordo. Primeiro, já agora, um disclaimer. Eu estou como a Ana. Eu sou apoiante de José Seguro, António José Seguro, não tenho qualquer filiação partidária. E também o apoio, mais ou menos pelas mesmas razões que ela. E, portanto, sou um apoiante de António José Seguro quase da primeira hora, desde fevereiro do ano passado, ainda não era ele candidato, e, portanto, não é contra o Ventura, apoiei-o mesmo. Agora, o que ela nos pergunta, eu discordo. É necessário... Apesar de nós termos, apesar de estes serem programas de opinião, apesar de tudo, também são programas de análise política e uma pessoa tem de fazer algum esforço para distinguir a sua opinião do que é a eficácia. E quando estamos a fazer análise política é isso, é fazer análise. Quer dizer, eu posso perfeitamente achar, por exemplo, que aqueles cartazes... por exemplo, de André Ventura sobre os ciganos. Como é que era? Os ciganos também têm de cumprir a lei. Sim. É uma coisa assim. Eu posso achar isso execrável, nojento, racista e isso tudo, e acho essas coisas todas, mas se eu achar que isso tem um efeito eleitoral positivo, também o devo dizer. Quer dizer, não consigo fugir a isso. Portanto, isto é por um lado. Portanto, acho que nós temos de procurar sempre distinguir a nossa opinião, ou pelo menos pôr a nossa opinião de parte quando fazemos análise política, que é uma coisa diferente de dar opinião. E André Ventura tem qualidades políticas? De eficácia política, obviamente que tem, quer dizer, os factos falam por ele, não é? Portanto, agora, eu nunca votaria nele, não consigo perceber os portugueses que votam nele, eu não consigo perceber como é que é possível votar em alguém que se põe a ler nomes de crianças, deixando implícito que aquelas crianças estão a mais na escola, não consigo perceber como é que é possível votar em alguém que faz aqueles cartazes, que isto não é o Bangladesh, ou que não é... Aliás, uma das primeiras mortes em Leiria será exatamente do imigrante asiático que estava ali a trabalhar na distribuição de pão, penso eu, e será muito provavelmente alguém do Bangladesh, ou pelo menos ali daquela zona. E, portanto, acho isso tudo execrável, não consigo perceber como é que os portugueses votam nele. Quando alguém faz campanha a falar nos lábios vermelhos sugestivos
neste caso foi da Marisa Matias, nas eleições presidenciais anteriores. Tudo isso é execrável, tudo isso é algo que me faria nunca votar nele, mas que é eficaz, pronto, lamentavelmente é assim. Mas, portanto, isso por um lado. Por outro lado, eu também acho que a crítica que ela faz, que a Ana está a fazer, de nós, fora de baralho, não darmos a nossa opinião e fazermos só análise política, eu não me parece que isso seja correto. Quer dizer, desde o início é muito claro qual é a minha opinião e do Jorge e da Susana sobre o André Ventura. No caso do Nuno Garopa, aceito que seja um bocadinho menos claro. O Nuno Garopa faz mais análise política e tenta dar menos a sua opinião, não é? Portanto, o Nuno Garopa procura ser um bocadinho mais analítico. Mas pelo menos eu e a Susana, desde o início, que somos muito claros nos motivos pelos quais apoiamos Ventura, e o Jorge, desde há muito tempo, que é muito claro com os motivos pelos quais considera António José Seguro uma ameaça ou um perigo para a democracia. Aliás, André Ventura. André Ventura, sim, André Ventura, uma ameaça para a democracia. Já agora, o último artigo de Jorge Fernandes, sugiro à Ana que vá ler, sobre, acho que é a democracia com adjetivos, é um excelente artigo onde Jorge explica as nuances, quer dizer, isto não é como se fosse binário, ou é uma ditadura ou é uma democracia. Entre a democracia e a ditadura há um longo caminho, ou há vários adjetivos que se podem ir acrescentando, como dizer democracia iliberal, democracia musculada, e portanto o que ele diz é que um André Ventura vai ser uma pessoa que vai trazer adjetivos para a democracia. Portanto, eu estou muito de acordo com esse artigo de Jorge Fernandes e, portanto, mais uma vez, é claro que nós damos a nossa opinião, não nos limitamos a fazer análise política. Este artigo do Jorge, Democracia com Adjetivos, está publicado na secção de opinião no site do Observador, é fácil encontrá-lo. Vamos agora à outra questão do António Soares Leal, a propósito dos reformados que decidam emigrar, que mudem a residência fiscal para o estrangeiro, passarem a pagar uma taxa fixa de 25% no IRS, sem poderem fazer descontos, nem sequer de despesas de saúde. Que opinião é que tens em relação a esta medida? Bem, primeiro disclaimer completo, eu não sou fiscalista, isto não é sequer uma pergunta sobre pensões, é uma pergunta sobre fiscalidade, não é? sobre o IRS que recai sobre pensões. Portanto, eu fiz alguma investigação sobre isto, mas não passei uma semana a investigar o assunto, como é evidente. E, portanto, é possível que cometa alguns erros no que vou dizer. Portanto, feito este disclaimer, deixem-me dizer o que me parece. Primeiro, isto trata-se de um regime simplificado. E um regime simplificado, por natureza, é precisamente isso, é simplificado. Portanto, é para não estar a aceitar descontos e esse tipo de descontos. Neste caso, aqui o ouvinte, portanto, o António Soares Leal, fala concretamente em despesas de saúde. Portanto, é normal que num regime simplificado não se possam fazer descontos. Outra questão diferente, essa taxa é muito alta ou se devia ser mais baixa. E isso é outra questão. E aí penso que o ouvinte tem razão quando diz que uma taxa fixa de 25% após aquele... Quer dizer, há aquele primeiro... Como é que se chama? Aquela dedução à coleta inicial, eu já não sei qual é o nome técnico disso, e depois é que se aplica a taxa de 25%. Portanto, também não é 25% sobre todo o rendimento, é 25% sobre o rendimento que excede aquele montante. Mas sim, ele tem a razão, isto beneficia as pensões muito altas e prejudica quem tem pensões mais baixas e, portanto, estaria em escalões de IRS mais baixos. Agora entra aqui uma nuance, é que, pelo que eu consegui perceber, e é aqui onde eu tenho mais medo de estar a dizer alguma coisa errada, mas pelo que eu consegui perceber, os portugueses, portanto, os reformados portugueses que imigram para países da União Europeia podem optar pelo regime normal do IRS, em vez de optar por este. Okay? Pelo menos os que imigram para dentro da União Europeia. Pelo que eu percebi, há um regime diferente para quem imigra fora da União Europeia. E, portanto, neste caso, essa crítica já não se aplica porque podem optar. E depois ainda entramos na outra situação, em que muitas vezes nós temos acordos com outros países para evitar dupla tributação e muitas vezes estas pessoas podem optar por pagarem os impostos em Portugal ou no país de destino e, portanto, isto introduz uma série de nuances que
que me impede de objetivamente conseguir analisar isto e responder de forma mais cabal à pergunta. Mas tentaste. Pronto, e já agora, se algum fiscalista nos estiver a ouvir e tiver alguma correção a fazer, é mandar um e-mail. Teremos todo gosto em fazer a correção no próximo programa. E o e-mail é foradobaralho@observador.pt. Muito obrigada, Luís. Ficamos por aqui hoje. Já sabem, envie as suas perguntas e críticas para este e-mail ou então para o WhatsApp 91002 4185. Eu sou a Joker Vanessa Cruz. Até sexta-feira, depois das 7 na Rádio Observador e sempre em podcast.